A arquitetura, ela é uma técnica neutra ou ela incide sobre as relações sociais? Incide, incide. Porque assim, hoje a gente está num cenário de construção em que nós temos fundos imobiliários injetando dinheiro nessas construções e querendo construir para ter sua rentabilidade. Logo, a construção vai acontecer em regiões que não necessariamente deveriam estar acontecendo. Por exemplo, eu vou construir Minha Casa Minha Vida e eu vou construir longe. Legal, vai abrigar algumas pessoas ali, mas você vai ter que levar uma infraestrutura urbana para lá. Você vai gastar com asfalto, vai gastar com energia, vai gastar com, né, levando toda a infraestrutura de água, transporte. Então, você começa a gerar um desgaste também no lado da sociedade como um todo, né? Porque a sociedade vai ter que pagar por aquela infraestrutura que está indo para longe. E, ao mesmo tempo, as pessoas podem comprar regiões ao lado, já que agora eu tenho Minha Casa Minha Vida, eu vou comprar tudo que tem ao lado, que está barato, e aí eu vou poder construir depois e, né, lucrar com isso. Então, a profissão, antes, ela tinha muito mais o que a gente chama de valor de uso, né? As pessoas vão utilizar para morar, para exercer sua vida, e cada vez mais as pessoas começam a ver isso como um investimento. Investir, investir, investir e ter maior lucratividade, né? Então acaba sendo uma ciência que acaba não sendo neutra e não só isso. A performance da edificação não é vista também, né? Como aquela edificação vai gerar conforto para as pessoas de verdade, sabe? Então, hoje a gente está tendo essa equação de empreendimentos de 20 metros quadrados, que se transformou em algo normal. Pô, eu estava vendo os dados. Antigamente, uma família trabalhava 6 anos em São Paulo para comprar um apartamento de 90 metros quadrados. Hoje já tem que trabalhar 15. Isso há 20 anos atrás. Hoje já tem que trabalhar 15 anos. Só que não é mais para 90 metros quadrados, é para 45. Então, diminuiu a capacidade de compra das pessoas cada vez mais. Hong Kong, por exemplo, em comparação, eram 11 anos, virou 17 agora. Então, a gente vai tendo essa equação onde vai ficando cada vez mais difícil você adquirir um imóvel também, porque né, tudo vai pesando para as pessoas e essa infraestrutura gera que a gente não tem, né, essa infraestrutura de água, energia, né, tudo a gente paga muito caro, então você já inicia a tua vida ali com um peso muito grande de aluguel e tudo mais, né? Então acaba indo para esse lado. Felipe, a verticalização das cidades, construção de enormes prédios, ela é vendida como um adensamento eficiente, por democratizar a proximidade das pessoas com os principais centros urbanos e com seus equipamentos. Pelo menos Sim. Esse é o argumento de quem defende a verticalização. Sim. Você concorda com essa perspectiva? Eu acho que ela faz um sentido, mas acaba sendo um processo exagerado, muitas vezes, né? Por exemplo, Curitiba, a gente tem os eixos estruturais, né, onde tem os ônibus, as linhas de biarticulado, né, que são os transportes ali que a gente chama de BRT, que são os transportes que levam mais gente. E a ideia era essa: olha, se a infraestrutura está aqui, a gente pode levar as habitações para lá, porque a gente vai aproveitar melhor essa infraestrutura. Então, a cidade foi criada nesse conceito. Só que, com o tempo, vai tendo espraiamento e não necessariamente esse desenvolvimento vai acontecer. No caso de São Paulo, meio que ocorreu, não digo o contrário, mas você tinha lá as linhas de metrô e começa a ter essa verticalização. Eu acho que faz sentido, mas o problema é que está cada vez mais encarecendo o preço dos imóveis, né? Então, os imóveis estão cada vez mais caros. Você tem essa equação de um imóvel que hoje, né, as pessoas compram como investimento, tinha uma taxa de aluguel de 0,4%, por exemplo, por mês, um aluguel normal, e hoje num Airbnb vira 0,8%. Então, não necessariamente essas habitações vão funcionar para as pessoas que vão morar ali, né? Acaba virando uma espécie de Disneylandia, onde metade vira habitação e metade não vira aquela coisa ocasional, então não gera um senso de comunidade local também. Então tem uma série de problemas nesse aspecto. Eu vi em um dos seus vídeos você afirmar que nós construímos nossas casas do jeito errado. Sim. O que quer dizer isso? Significa assim, por exemplo, eu sempre dou aquele exemplo, na Noruega, se você
quer construir, fica muito mais fácil você entender o que precisa ser feito, porque é tudo frio, né? Então logo precisa de uma envoltória eficiente, logo você vai ter uma indústria que vai produzir esses elementos, você vai ter padrões construtivos, uma educação que vai levar para esse lado. Aqui no Brasil, a gente tem 12 zonas bioclimáticas. Então a gente tem Curitiba, que é a capital mais fria, e aí você vai, né, vamos dizer, Curitiba tem um efeito completamente diferente de Manaus, por exemplo, né? Então, vamos dizer assim, Curitiba é muito frio, você precisa então de uma radiação solar direta, você precisa capturar a energia do sol na maior parte do ano. Aquele sol precisa entrar pelo vidro, por exemplo, e você precisa manter aquilo lá dentro para que você não consuma tanta energia. Então esse é um conceito básico de Curitiba. Agora, quando você vai para Manaus, você precisa de muita ventilação natural. Por quê? Porque é muito quente e é muito úmido. Então, você não precisa ter aquela massa pesada de paredes ao redor. Você precisa de uma estrutura mais leve, que ventile mais, para tirar aquele suor da sua pele e aquele calor e aquele suor. Então, quanto mais ventilação, mais conforto você vai sentir. E conforto é uma equação de vários aspectos ao mesmo tempo, né? Tem a velocidade do vento, tem a umidade, tem o metabolismo, a roupa que você usa, tem a questão da temperatura das superfícies, então uma série de elementos tudo ao mesmo tempo. Então cada clima exige uma resposta arquitetônica diferente. Logo, se você quer em Manaus construir bem, você precisa de muito sombreamento, muita ventilação. Curitiba, o contrário disso. E aí outras cidades brasileiras vai flutuar nisso. Então, sei lá, Salvador, por exemplo. Salvador, você tem torres de vidro sendo erguidas comerciais lá, sendo que a estratégia mais interessante era não ter tanto vidro. Por causa do calor. Por causa do calor. Então, você teria que colocar mais brises lá. A brise é aqueles anteparos, né? Aqueles sombreamentos que você capta o sol em pequenas horas ali períodos do ano, mas no geral você não precisa. Então, só que ao mesmo tempo o vidro ele acaba sendo uma espécie de eu chamo de fetichização do vidro, sabe? O vidro traz aquele caráter de sofisticação, né? Meio Faria Lima aqui, né? Em São Paulo tudo é de vidro e tal. E a resposta climática não é essa. Então existem formas de você fazer projetos bonitos sem essa avaliação assim, né? De simplesmente colocar vidro. Então eu vejo dessa forma. A decisão dos materiais e da forma de construção em cada capital é estritamente privada? Não existe controle público sobre isso? Existem normas, né? Por exemplo, assim, existem as leis de ocupação e uso do solo, né? Que é padrão. Sim. E, basicamente, eu não quero ser radical aqui, mas vai dizer assim, não construa na rua, né? Tem que estabelecer os recuos mínimos, permeabilidade mínima. Então vai muito nessa linha. Agora, quando você fala sobre performance, tem normas, por exemplo, tem a norma de desempenho de edificações, que vai dizer assim, a tua envoltória tem que ter o fator U tanto. Esse fator U significa a transmitância, né? Então você quer paredes com pouca transmitância. Se você está, por exemplo, em Curitiba, você quer uma transmitância menor do que, por exemplo, em uma região mais quente, porque é importante manter a edificação mais estanque. Então, essa norma existe, só que não necessariamente ela é obedecida. Ela surgiu em 2013, teve uma atualização em 2021 com poucos itens, mas... São normas municipais. A norma de desempenho ela é nacional. Daí ela tem 6 partes. Ela fala sobre requisitos gerais, fala sobre sistema de vedações, sistema de cobertura, instalações hidráulicas, piso também, estrutura. Então, assim, tem as normas ali. Daí vai falar de tempo de vida útil de cada elemento também, que tem que ser obedecido. Conforto térmico também, né? No passado era basicamente você tem que ter 3 graus a menos no verão do que está da temperatura externa, que é muito pouco. Então, assim, lá fora está 30 graus, tem que estar 27, por exemplo, interno. Então é isso, assim, a norma ela tem uma exigência se um morador, por exemplo, comprou uma edificação, e isso vale só para residencial habitacional, né? Então, edifícios habitacionais, né? E aí a pessoa pode comprar aquele empreendimento e se ele perceber, por exemplo, que não está performando bem de alguma forma, ele pode solicitar para o advogado ver se está respeitando a norma. Aí ele pode conseguir alguma coisa. Mas não é algo que é popularizado, assim.
É igual o conforto acústico também. A gente tem, na acústica a gente fala de ruído aéreo e ruído de impacto. Então, o aéreo é bater palma. Eu estou batendo palma no meu quarto, por exemplo, e o quarto do vizinho não pode ouvir, né? De impacto, eu estou pisando, por exemplo, eu estou batendo na parede e o vizinho está ouvindo. Então, tem que ter uma atenuação sonora de um ambiente para o outro. E cada ambiente vai ter o seu requisito. Por exemplo, o quarto é mais restritivo do que uma sala corredor, por exemplo, que é um ambiente mais privativo, né? Então, essas normas existem. Vai falar assim, precisa de uma atenuação de 45 decibéis de um ambiente para o outro. Só que muitas vezes isso não é obedecido. É sempre naquela busca de baratear a construção.